Boa tarde a todas e todos, aqueles aqui presentes no nosso plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros, aos que nos assistem no nosso plenário virtual e aqueles que nos acompanham pela nossa TV no YouTube. Muito boa tarde. Estamos hoje dando uma sessão, início a uma sessão muito especial em homenagem ao Dr. Ney Lopes, que nos agracia com a sua presença hoje no momento histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros. É uma solenidade muito sensitiva e muito emocionante, com certeza. A homenagem da outorga da medalha Luiz Gama a Ney Lopes nada mais é do que a ratificação da intransigente defesa do Instituto no combate à intransigência religiosa, enfim, de culto, de raça e de gênero. Então estamos aqui justamente cumprir nosso papel histórico de reconhecer na pessoa do Dr. Ney Lopes todos os pilares de direitos defendidos por Luiz Gama. Então, uma felicidade muito grande hoje ter aqui. Muito obrigado, Dr. Ney Lopes, pela sua presença no nosso plenário. Eu sei que o Dr. Ney Lopes, enfim, por favor, se dirija para compor a nossa mesa de trabalho, nosso homenageado. Enfim, como mantém-se sempre preservado na Serra Fluminense, né? Então esse deslocamento sempre não deixa de ser um esforço, né? Eu quero primeiro cumprimentar aqueles que estão aqui na mesa comigo, contribuindo para os trabalhos, a doutora Edmê, a nossa secretária de Diversidade e Representação Racial. Muito obrigado pela colaboração. E o doutor Humberto Adame, né? Já conhecido Humberto Adame, presidente da nossa Comissão de Igualdade Racial, presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB-RJ, hoje exercendo a presidência, e vice-presidente da mesma comissão do Conselho Federal, na qual já exerceu 3 mandatos como presidente. Muito obrigado, Adame, responsável, né, pela organização desse evento tão importante do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu quero agradecer a doutora Carmela Gruni, que nos acompanha virtualmente, por ter contribuído e ser uma grande incentivadora para a realização desse momento tão sensível e importante para nós. Muito obrigado, Carmela, nossa produtora, e todos os conteúdos que antecederam o dia de hoje. Muito obrigado, Carmela, pela sua colaboração. Bom, estou recebendo aqui a informação, Carmela, você tem mestrado em Ney Lopes. Que incrível. Bom,
para compor a nossa mesa de trabalho. Somente eu convido a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, por favor, como diretora-geral da EMERGE. Desembargador Marcos Zé, por favor, vindo contribuir com a sua importante presença, né, nosso consórcio do Instituto. Doutora Rita Cortez, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, por favor, para compor a mesa. E o desembargador Silvio por favor. Membro da Igualdade Racial. Dando continuidade às nossas atividades de hoje, nossa solenidade, eu vou franquear a palavra para esse Edmir, eu tenho algumas palavras confiantes. Nós temos a oração, nossa oração oficial, ser realizada pelo doutor Humberto Adami, e franqueia os outros também que queiram fazer uso da palavra, e eu fazer uma homenagem ao Ney Lopes, enfim, que será muito bem-vindo. Doutor Edmir fará o anúncio das autoridades presentes e depois falar a sua breve oração. Edmir, a palavra é sua. Autoridades presentes. Dr. José Alberto Simonetti, sendo representado pelo presidente do Conselho Federal da OAB, representado por Dr. Sidney Sanches. Doutora Mônica Santos, presidente da CAT, diretora da OAB RJ. Doutora Ângela Quibanco, coordenadora da Advocacia Preta Carioca. Doutora Francisca Rodrigues de Souza, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, idealizadora do coletivo da Advocacia Negra Gaúcha. Doutora Alessandra Santos, diretora da CARMOS. Doutor Edmir fará uma saudação ao homenageado de hoje, doutor Ney Lopes. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa na presença do Dr. Sidney, eu cumprimento a todos os presentes. E, como não podia deixar de ser, eu fiz uma pequena fala, porque hoje é um momento histórico. Estamos homenageando o nosso querido Ney Lopes. Autoridades aqui presentes, ilustres consortes e familiares, amigos, eu venho desta tribuna dizer um pouco que devemos e laureando Ney Lopes com a medalha Luiz Gama, a maior honraria concedida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, aquele que contribuiu e que deixou marcas indeléveis à promoção e defesa da cultura afro-brasileira. Ney Braz Lopes, cujo nome profissional ficou conhecido como Ney Lopes, formou-se em Direito e Ciências Sociais pela antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Abandonou a área jurídica para se dedicar à música, à literatura e à pesquisa sobre história, cultura e línguas da África. O seu legado para a literatura e os estudos sobre a africanidade são reconhecidamente pelas inúmeras publicações que servem de fonte fidedigna para pesquisadores. Ney Lopes tem deixado para todos os brasileiros de qualquer pertencionamento e ética racial, o que em latim se define ad astra per aspera. Através das dificuldades, chega-se às estrelas. Foi assim que Ney Lopes venceu todas as barreiras erguidas por século contra o povo negro.
Atuou também como conferencista em maio de 2010 e apresentou à Academia Brasileira de Letras a conferência O Negro na Literatura Brasileira, autor de personagens, que foi publicado no número 66, de janeiro a março de 2011, na revista brasileira ABL. E em setembro de 2011, participou da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, na sessão Café Literário, em conversa com a escritora Delano Pertressa, performance como repetida em 2012, na tarefa literária em Santos, na companhia do romancista José Eduardo Agualusa, também em Holanda. Autor de romances que já foram premiados como o melhor livro e não ficção, o livro do ano e o prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário brasileiro. Ney Lopes foi premiado e condecorado com as mais altas honrarias. Em novembro de 2005, ele recebia do governo brasileiro a Ordem do Mérito Cultural no grau de coordenador das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2012, ele recebeu o título de doutor honoris causa, concedido pela Congregação de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a medalha da Ordem do Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores. Ney Lopes, na política, atuou como assessor da presidência da Fundação Cultural Palmares e também foi chefe de gabinete e superintendente de promoção social na Secretaria Extraordinária da Defesa e Promoção da População Negra do Governo do Rio de Janeiro no início do ano 90. Doutor honoris causa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor honoris causa na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Doutor honoris causa na Universidade Federal UFRJ. A sua bibliografia é comprometida com a autofragilidade de resistência e o IAB confere a esse intelectual negro, cuja a têmpora do estofo intelectual se assemelha a um baobá, a medalha Luiz Gama. Encerra a minha frase com um dos mais belos sambas de sua autoria, homenageado por caridade ou liberdade. Abre as asas sobre mim. Obrigado, doutor Edmir. Tem uma lista das autoridades que justificaram sua ausência. Vou fazer uma leitura rápida e breve. Dr. Guilherme Pimentel Braga, ouvidor-geral da Defensoria Pública. Dr. Rafael Horn, vice-presidente do Conselho Federal. Doutora Sayuri Ottoni, secretário-geral do Conselho Federal. Dr. João Castelar, presidente da SACERJ, membro do Instituto. Dr. Elton Martinez Carvalho Lemes, embargador-presidente do TRE do Rio de Janeiro. Bernardo Cabral, nosso membro benemérito e do Conselho Superior dos Advogados Brasileiros. Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do TRF da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Dr. Augusto Aras, procurador-geral da República. Dra. Marisa Santos, embargadora federal, presidente do TRF da 3ª Região. Dr. João Batista Bertier Leite Soares, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Dra. Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Dr. Mário Luiz Oliveira da Costa, presidente da ASP. Dr. Ricardo Rodrigues Cardoso, desembargador, corregedor-geral de Justiça. Dr. Luiz Felipe Conde, Honorário Conde, Dr. Honorário Conde, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Dr. Luciano Oliveira Matos de Souza, procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Luciano Bandeira, presidente da OAB da Seccional do Rio. Dr. Vitorino Schermont de Miranda, presidente do IHGB. Dr. Luiz Guilhermano de Castelo Cruz, membro do Conselho Superior. Dr. Leonardo Lamáquia, presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Dr. Edilson Pereira Nobre Júnior, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Dr. Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dr. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Dr. Edith Maria Correia Torinho,
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, doutor Leonardo Campos, diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Conselho Federal dos Advogados do Brasil, doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem de São Paulo, doutor Marcelo Gonzaga, diretor da Biblioteca do Departamento do Ministério do Turismo. Todos sabem da solenidade de hoje, a entrega da medalha do Gama é uma medalha que passou a ter uma importância muito especial aqui nos advogados brasileiros nos últimos anos. Além de se ter a faculdade de poder oferecer um amplo reconhecimento àqueles que defendem os direitos humanos, a diversidade, no seu sentido mais amplo possível, ela traz uma história muito particular. A medalha que foi desenhada por Oscar Niemeyer e que presenteou o seu desenho e a possibilidade de acunhar aos advogados brasileiros sem qualquer honra. Então, ela tem todo um simbolismo que se relaciona e dialoga intensamente com a trajetória histórica de Luiz Gama. Então, felicidade sempre poder entregar às pessoas, especialmente com esses comprometimentos históricos como você, Lopes. Eu passo a palavra agora à desembargadora Cristina Teresa Galva, caso queira fazer um favor. Sidney Sanches, isso é uma surpresa. Doutor Ney Lopes, eu me sinto extremamente honrada, extremamente emocionada de estar numa homenagem a alguém como o senhor. Nós, homens e mulheres brancas desse país, precisam aprender mais sobre a negritude. E a obra do senhor, tanto a obra escrita sobre a diáspora africana, todas as suas obras culturais, a sua música, o samba, que é delicioso, né? Revelam essa história que nós, brancos e brancas, desconhecemos. Recentemente, com o aval do Marco Aurélio, que integra o Conselho Consultivo da EMERGE, a Escola da Magistratura autorizou a minha ida aos PALOPs, aos países africanos de língua oficial portuguesa. E eu posso dizer para o senhor que é uma emoção a gente chegar em alguns lugares de África e conhecer, uma emoção e um sofrimento, e conhecer tudo aquilo que nós devemos aos homens e mulheres pretas desse país. Você está numa fortaleza de São Sebastião, você passar por uma porta de não retorno é extremamente emocionante. É extremamente emocionante porque toca num lugar que a gente nunca quis ocupar e que é um lugar que a gente precisa ocupar. Essa homenagem que o senhor recebe hoje, com a medalha Luiz Gama, são outros personagens, homens e mulheres pretas da nossa história, que nós não conhecemos, mais uma vez não conhecemos, porque não fomos apresentados a eles e elas. Essa é uma história que precisa ser contada. E precisa ser contada da maneira como o senhor conta. Da maneira como o senhor conta, de uma maneira enfática, uma maneira bem escrita, uma maneira brilhante e principalmente uma maneira que emocione. Então, o que eu quero dizer a todos que estão aqui é que eu estou extremamente emocionada de estar num plenário como esse, homenageando uma figura que merece e que já merecia ser homenageada há muito tempo, já não era sem tempo. E Sidney teve uma excelente ideia ao beneficiá-lo, ao agraciá-lo com essa medalha. Luiz Gama é um personagem da história que é incrível, quando você pensa que, na verdade, ele nasce livre, é escravizado, depois se torna um grande rábula, né? E que luta pela liberdade, pelos direitos dos escravizados no Brasil. Isso é uma história que precisa ser contada. As várias histórias, né? As várias histórias que nós não conhecemos, Machado de Assis, o abolicionista, Tobias Barreto, da Escola do Recife. Se nós, na verdade, tivéssemos apoiado a Escola do Recife e Tobias Barreto, teríamos hoje um direito muito mais humano, um direito muito mais baseado em casos concretos. Então, eu quero lhe dizer, professor Ney Lopes, que é uma honra e uma enorme alegria eu estar aqui hoje prestando essa homenagem mais do que merecida à Vossa Excelência. Obrigada.
vereadora. Vou convocar o desembargador Marco Aurélio José de Mello, enfim, que tem uma, não sei se todos sabem, mas uma grande tradição no samba carioca, enfim, e certamente, né, uma proximidade musical enorme com o nosso homenageado de hoje. Então, a palavra é sua, desembargador. Quem tem amigo tem tudo, né? Meu caro Sidney, como disse a desembargadora Gáulia, é um momento de júbilo para essa casa, de história. Estamos todos muito emocionados quando a desembargadora Gáulia falava da experiência que teve em vários países, né? Os paróquios que ela visitou, eu já estava com o coração e com as lágrimas nos olhos, com muita emoção. E o que eu tenho a dizer realmente é que eu agora vou colocar no meu currículo que eu sou confrade de Ney Lopes. Quando perguntar, normalmente eu falo, quando pergunto o meu currículo, que eu sou Flamengo. Eu me sinto bem, mas agora nós não vou falar mais isso, eu vou falar que eu sou confrade, que a nossa querida presidente Rita, ex-presidente, me otorgou essa medalha, Luiz Gama, e aqui eu fui saudado pelo saudoso Guardou Capanema, uma noite assim inesquecível para mim, em razão de um trabalho que fiz, uma pesquisa que fiz sobre os quilombos, a regularização fundiária dos quilombos no Brasil, e tenho aqui o meu presidente da Comissão do Comitê, com muita honra, o Dr. Humberto Adame, e também como confrade. Então, eu dizia que você, agora eu vou falar Ney Lopes, você me pergunta, será o Ney Lopes. E também dizer que recentemente foi lançado um livro organizado pelo Dr. José Roberto Castro Neves, chamado Música e Arte. E ele convidou, Direito e Música, convidou algumas pessoas, a Dona Gáulia participou também, e eu não pensei duas vezes quando me indicaram, você escolhe a música e escreve juridicamente sobre essa música. Eu não pensei duas vezes. Escrevi sobre a epopeia de Zumbi, que eu acho que é uma música que deveria ser estudada no ensino médio. Ninguém deveria sair do ensino médio sem conhecer a história, né, dessa música. Então é um motivo de muita honra. Também dizer que a desembargadora Gáulia, nossa diretora-geral da EMERGE, nós estávamos comentando que a EMERGE teve a ocasião, numa administração anterior, de outorgar ao doutor Ney Lopes o troféu Esperança Garcia, né, que eu tive a honra de entregar, lamentavelmente, virtualmente. E hoje não estou mais assistindo aos shows, porque já vi alguns shows no SESC do Dr. Ney Lopes, e hoje eu estou tendo a ocasião de estar aqui ao lado dele, e o que é realmente motivo de muita honra para todos nós. Hein? É aquele momento, né, Sidney, que, na verdade, quem está sendo homenageado é o Instituto. Não é o Instituto que homenageia Ney Lopes. Ele fica maior a partir de hoje, ao outorgar e ser outorgado com essa honraria. Então, parabéns, Ney Lopes, sou seu fã de muitos anos, e essa brincadeira que Sidney fez com relação ao samba é só apenas um apreciar. Apenas. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Marco Aurélio. Então, estamos hoje diante de poeta, escritor, para aqueles, enfim, que não têm essa informação, mas um árduo defensor dos direitos de autor. O Ney Lopes é dirigente de entidade autoral, e temos uma relação muito antiga nessa atividade. Então, ele tem um feixe de qualidades impressionante. E é verdade, desembargador Marco Aurélio, hoje o grande homenageado é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa palavra agora a doutora Rita Cortez, nossa presidente, e você mencionou, na verdade, Esperança Garcia. Troféu.
Não, aqui nós temos a medalha de herança. Ah, aqui tem a medalha. E a única até hoje condecorada com a medalha é a doutora Rita. Ah, eu lembro. Foi no dia da sua coisa. E foi o presidente Sidney que me otorgou a medalha Esperança Garcia. Muito embora a ideia também tenha partido dele. Embora eu fui com ele no Piauí e fizemos lá uma pagelança, não foi, Sidney? E conseguimos finalmente a imagem que hoje vai ser cunhada na nossa medalha. E também eu acho que eu vou botar o Adame também. O Adame também deu algum palpite nesse. Agora sim, vamos se alocar com a medalha. Cadê? Não, mas nessa altura ela não pode carregar todas Não, Cristina menos. Bom, todas as sessões em que nós otorgamos a Luiz Gama são sessões emocionantes, porque e muito importantes para o Instituto dos Advogados Brasileiros, porque nós homenageamos aquelas pessoas que efetivamente contribuem para a democracia, para a construção de um país melhor, pelas liberdades. Não é à toa que Edmir já começou falando da sua música, que é um marco. Ó Senhora Liberdade, abra as asas sobre nós. Eu não sou cantora, mas eu acho que a referência da música é muito importante na outorga dessa medalha, e não há pessoa que melhor simbolize todo o dispositivo que nós temos no Estatuto para a concessão dessa medalha que você, Ney Lopes. Eu encontrei o nosso homenageado ali no corredor e imediatamente me veio à memória uma pessoa que eu sei que hoje estaria vibrando com o recebimento dessa medalha, que se chama o nosso saudoso presidente Celso Soares. Celso Soares era seu amigo, Celso Soares sempre foi uma pessoa que sempre falou em você. Eu acho que eu não era nem nascida e Celso Soares já falava, entendeu, de Ney Lopes, mas é verdade. Chico sabe disso, Jansen também. Eu disse assim, olha, nós estamos aqui, o grupo, o antigo grupo aqui de pessoas que lidavam, você sabe disso, o pessoal do CACO, da UFRJ. Enfim, é muita história para contar. Você, mais do que uma pessoa, mais que um compositor, uma pessoa de contribuições enormes com a sua literatura. Espero que um dia você possa também estar tomando assento lá na Academia Brasileira de Letras. Porque você merece, junto com tantos outros brasileiros que ajudam a construir, a contar essa história, uma história que a gente tem resgatado a cada momento, sempre. E eu estou aqui com o meu desembargador também, Ciro Darlan. Enfim, pessoas que efetivamente contribuem para contar uma história que a gente não pode esquecer, que a nossa memória tem que estar sempre alerta para não podermos assim jamais esquecer de que nós precisamos recuperar e resgatar vamos dizer, toda a contribuição que foi dada pelos negros, pelas pretas e pelos pretos. Como diz o Adame, continuamos empretecendo todos os espaços que nós ocupamos e temos que empretecer mais ainda. Então é isso aí. Olha, parabéns. Dando continuidade, está a presença do nosso orador, Dr. Sérgio Totti, obrigado pela presença. Sérgio Santana, presidente da Conselheira Constitucional. Aqui no nosso plenário virtual, Dr. Joelson, Dr. Luiz Camargo, Dr. Paulo Rony, obrigado pela presença. Nossa palavra agora do desembargador Ciro Darlan, para a sua breve manifestação. Muito obrigado, presidente Sidney Sanches. Queria enaltecer esse papel que o Instituto dos Advogados Brasileiros está tendo, o papel de abolicionista. Assim como Luiz Gama, em tempos muito mais difíceis como esse, foi um importante abolicionista. Hoje, pelas mãos da presidente Rita Cortez e pela mão de Vossa Excelência, nós estamos tendo uma renovação do abolicionismo. Nós estamos vendo aqui
a homenagem a um doutor, a um professor que tem ensinado à nação brasileira a importância da cultura negra, da cultura brasileira. Eu vim, sexta-feira, da defesa de uma tese que na Escola Nacional de Magistratura, em que eu defendi a tese de que a responsabilidade pelo superencarceramento é justamente nosso racismo estrutural. E eu quero aproveitar que dois ilustres companheiros da magistratura, responsáveis pela cultura da magistratura fluminense, o atual presidente da diretora da Escola da Magistratura e o futuro diretor, doutor Marco Aurélio, que ele empreteça a Escola da Magistratura, que ele abra as portas para os advogados, sobretudo os advogados pobres, que eles possam ingressar na Escola da Magistratura. É uma vergonha, foi essa a tese que eu defendi, que nós continuemos sendo os capitães do mato a prender negros em pleno século XXI. A magistratura brasileira é branca, conservadora, reacionária, colonizadora, europeia. Não há negros na magistratura. E nós fazemos aquilo que eu saí agora da minha 7ª Câmara Criminal, fazemos tradicionalmente. Prendemos os negros fujões. E assim tratamos os negros, os cidadãos negros, os cidadãos afro-brasileiros da nossa nação. Não é à toa que os negros estão ocupando 70% dos cárceres brasileiros. Coincidentemente, os brancos são 90% dos magistrados brasileiros. Então, essa imagem que eu defendi na minha tese, e que nós estamos aqui repetindo, reproduzindo, nós temos que combater. Combater mostrando pessoas como o doutor Adame, como o doutor Ney Lopes, pessoas como os senhores que aqui estão, que devemos assumir a responsabilidade de não ficarmos sozinhos nessa luta. Eu costumo dizer que cada negro que ascende socialmente tem a obrigação de trazer mais 10, mais 20 negros para o mesmo patamar social. Esta é uma meta, eu acho que é responsabilidade de todos nós. Temos que trazer para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, assim como o Instituto dos Advogados Brasileiros está fazendo com os advogados. Então, esse é o meu compromisso, essa é a minha luta e essa é a minha homenagem ao professor Ney Lopes, ao Senhor que tanto tem nos ensinado e tantas alegrias tem nos trazido em nome da liberdade. Obrigado, desembargador. Passo a palavra para o doutor Edmir pronunciar algumas autoridades. Dando continuidade às autoridades presentes, Domingos Olímpio de Souza, o Negro, José de Paiva, IH. Obrigado. Bom, dando início à nossa parte oficial da solenidade de hoje, passo a palavra para o nosso responsável pela oração em homenagem ao Dr. Ney Lopes, Dr. Humberto Adame. Então, me lugar na tribuna, por favor. Senhor presidente do IAB, doutor Sidney Sanches, senhores e senhoras diretoras, caros confrades e confreiras, e aqueles que nos assistem na TV IAB do YouTube.
Eu tinha feito tudo já escritinho aqui também, e a doutora Edmê já diminuiu um bom pedaço das minhas páginas. Mas eu vou ler todo o currículo do Ney Lopes, como eu vi aqui há muito tempo, queria falar com o Carlos Moura, o currículo do Carlos Moura, nesse mesmo lugar aqui, lendo o currículo do Abdias Nascimento sobre a presidência do Pinot. Os mais antigos aqui vão lembrar do dia que o Pinot veio aqui, estava sentado na presidência do IAB, estava sentado aqui Elisa e levou um tempão para ler o currículo do Abdias Nascimento. Mas vai ser a mesma coisa hoje, me desculpe o tempo, mas eu acho que Ney Lopes, com 80 anos, o IAB hoje vai abrir todo o tempo que precisar para ver o tamanho da obra. Queria citar aqui meu grande amigo Eloá Cruz, que está sentado ali também, amigo do Ney, que é pai da juíza Adriana Cruz e da escritora da Adriana Cruz, que é juíza federal, e da Eliana Cruz, que é escritora, que veio também aqui homenagear. E queria fazer, doutor Sidney, presidente, a lembrança de duas pessoas muito queridas aqui nesse mesmo plenário histórico, e que eu vi quando eu entrei muito tempo atrás no IAB. Eu vi as pessoas de Oswaldo Barbosa, aqueles dois microfones ali, fazendo muitas intervenções, também já falecido, em defesa da população negra, e do Nelson Joaquim, que era membro da Comissão da Igualdade Racial, assim como o desembargador Marcos, o desembargador Marquinhos, nosso confrade querido aqui, e que vai ser o diretor da Emerge, e muito em breve. E nós vimos o Nelson Joaquim, que faleceu durante a Covid aqui. Bem, então, prosseguindo aqui na minha tarefa de dever de casa, com essa responsabilidade de falar pelo IAB, hoje é um dia importante, um dia de festa, celebração de um ciclo de um personagem da história do Brasil, que é esse octogenário que está aqui presente para a nossa alegria, nossa felicidade, que é Ney Lopes. São muitos Ney Lopes em apenas um Ney Lopes. Ney Lopes é advogado, jurista, intelectual, sambista, compositor, autor, professor honoris causa, e ele hoje vem aqui receber a medalha Luiz Gama, uma das mais importantes medalhas do IAB. E só para dizer, eu disse que eu estou aqui há muito tempo, durante 4 gestões eu vim à presidência da OAB para que o nosso querido Luiz Gama pudesse ingressar 140 anos depois que ele morreu, já que ele não conseguiu entrar em lugar nenhum, porque era preto. Em Lopes, agora, os estudos da professora Lígia Ferreira dizem que ele não era bem rábula, ele era um provisionado, ele tinha autorização para advogar em primeira instância, era provisionado, e está no último livro da professora Lígia Ferreira, que é expert em Luiz Gama, e que foi, inclusive, naquela conferência da Ordem de Advogados do Conselho Federal da OAB, a Rita Cortez fez a saudação dela, vai lembrar, lá na conferência durante a Covid, e a Lígia Ferreira traz os documentos que Ney Lopes, que Luiz Gama era provisionado, né, da advocacia. Então, nós tivemos pela Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão a oportunidade de reconhecer Luiz Gama, mais do que advogado, ele era um herói da pátria. E assim foi feito em cerimônia no Instituto Luiz Gama, na Faculdade Mackenzie. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, e depois, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, também se abriu uma sala Luiz Gama. Mas assim como Luiz Gama lá, a homenagem não era Luiz Gama. Luiz Gama é que homenageava a faculdade, porque ele era muito maior do que a faculdade. Assim é da mesma forma como Ney Lopes. Mas eu vou continuar aqui. Trazer a medalha de Luiz Gama, que foi desenhada por Oscar Niemeyer, a figura de honoris causa do advogado Ney Lopes, é cobrir com a importância da mais antiga instituição jurídica das Américas, que é o IAB, a carreira desses muitos Ney Lopes na sua pessoa. E tem razão o desembargador Ciro quando vem dizer que a partir
de um tempo para cá, especialmente da presidência da Rita Cortez, mas também do Henrique Maués, nós estamos empretecendo o IAB. Não é à toa, a partir